Ô Zé Trajano, como eu sou muito seu amigo, eu quero te fazer uma outra pergunta. Zé Trajano, você do seu posto de observação, com a neutralidade que o caracteriza, com a frieza que faz parte da sua personalidade, me diga, o que será do Palmeiras sem o Hendrick? Quase que eu falo uma besteira aqui de boca cheia, mas... Não, vai sofrer. Vai sofrer. Dá até samba, isso vai sofrer então. Porque ele é o melhor jogador do time, ele só vai melhorar, o que tudo indica, né? Tá crescendo, cada competição que entra, pega mais experiência, mais traquejo, mais tudo. E não tem jogador do tamanho dele para entrar com uma substituição à altura. Não é toda hora que se fabrica. Tem lá o Estevão, que dizem que vai longe, tá? Mas ainda é muito menino. Então. Vai sofrer. O Dudu é um jogador que aí eu não sei quando é que vai voltar, e o Dudu não tem nada que ver também com o jeito de jogar do Ender. E nós temos que lembrar o seguinte, né? Quando o Dudu se machucou, o Dudu teve uma fase que foi o grande jogador do Palmeiras. Grande jogador do Palmeiras. Jogador excepcional. Depois ele caiu muito. Antes de se machucar, o Dudu não vinha jogando bem. Era bastante questionado pelo torcedor. Né? Era questionado. Aí se machucou, está fora há muito tempo. Então vai ter problemas. O nosso Abel vai ter problemas, porque não é toda hora que você... Primeiro você recebe o Hendrick, depois você perde o Hendrick. O problema vai ficar para o Ancelotti. Você entendeu? Que vai ter que botar o menino, tirar o Valverde, talvez, né? E botar o Hendrick lá no ataque junto com o Rodrigo e com o Vini. Mas esse garoto joga muito, né? E um dos pecados do Abel, que a gente tem que voltar a falar nisso sempre, foi a demora dele em lançar o garoto. Né? Ele ficou, não, tinha que preparar melhor. Mas um cara desse, seja um experiente, o Abel é um técnico experiente, vivido, você sabe quando o cara vai... Tem que ficar segurando. Há uma certa resistência, às vezes, de lançar o novo. Mas agora que ele foi lançado, fez sucesso, já entrou o Estevão, tem o Luiz, não sei o quê, os times todos estão tentando botar a garotada para ver. Até é econômico, né? O que o cara fez em casa, depois você vende, faz caixa e tal. Mas vamos ver o que vai acontecer. É pena que ele vai embora. Quantos jogos faltam para ele? Já tem mais um. Outro dia alguém fez essa conta, acho que o Danilo Lavieri, né? Se não me engano... Só pode ter sido o Danilo. Acho que eram 25 jogos. Não, deve dar isso, não, Jucão. Não deve dar isso, não. Meia de temporada. Não, e depois ele vai jogar a Copa América, né? Mas tem mais, ele está machucado. Então, se ele jogasse todos os jogos durante o tempo, mas vai ter Copa América, ele está contundido, PPP. Ele tem uns 2 meses e meio de clube só. É pouca coisa. É triste. Olha aqui perto da gente. Eu estava vendo agora aqui os melhores momentos. Você sabe que o Vila Sante fez um gol lindo de letra, impedido, realmente. E uma enquete não, uma pergunta com resposta óbvia. Corinthians e Nacional. Que jogador do Corinthians já levou um cartão amarelo? Fagner. Óbvio. Fagner. Olha aqui, o Gustavo Lucena nos pergunta, nos informa e nos pergunta. Vocês viram a reportagem do Globo Esporte mostrando o drama dos jogadores que acabaram de ficar desempregados após o fim dos estaduais? Quando teremos a reforma do calendário de competições? Gustavo, quando eu comecei na profissão, essa já era uma pergunta, e eu comecei 52 anos atrás. Já era uma pergunta que toda a imprensa fazia, torcedores também. Eu direi a você o seguinte, daqui a 30 anos, quando eu já tiver passado há tempos desta para melhor, continuaremos a fazer, aliás, vocês continuarão a fazer esta pergunta. E é o grande engodo que se faz no Brasil quando se faz a defesa dos estaduais. Eu defendo os estaduais num país continental como o Brasil. Mas como eu defendo os estaduais? Disputados o ano inteiro.
a temporada inteira para acabar essa enganação de 3 meses que os times menores têm o que fazer, recebe o grande e tal, e depois não tem mais o que fazer. E aí manda todo mundo embora. São os boias frias do futebol. Então, na minha visão, você mantém o campeonato do Piauí, o campeonato do Ceará, o campeonato de Roraima, de Rondônia, do Paraná, de São Paulo, sem o Corinthians, sem o Grêmio. Cada um vai ao banquete que pode. Agora, o que você não pode é convidar alguém para o banquete, colocar lá no fim da mesa, a comida, quando chega para eles, já chega fria, e quando acaba o banquete, eles não vão comer mais nos próximos 9 meses. É isso que não pode. É essa situação do futebol. Eu acompanho mais ou menos, por causa do América, a Série A2 do Carioca. É muito curioso o seguinte: os jogadores são sempre os mesmos, com algumas exceções. Então tem jogador que está jogando no América pela 8ª vez, vamos dizer. O outro vai jogar no Audax pela 7ª vez. Eles vão rodando, entendeu? Porque é um universo possível para eles. Ali eles fazem contrato de 3 meses, recebem, se é que recebem, né? E vão embora, e vão jogar. Tem jogador depois que vem de Rondônia, não sei onde, países que eu nunca ouvi falar na minha vida. Os boias frios é um negócio sério mesmo. É isso. Mas eu o Brasil... Diga. Mesmo assim, eu sou a favor dos estaduais. O Brasil é o país que mais tem clubes no mundo, né? E é o que mais tem jogadores profissionais no mundo também. Você tem esse muito número? Mais que a Inglaterra, por exemplo. Você tem, Rodrigo, esse número? Sim. Não? É em torno de 500 a 700 clubes no Brasil, profissionais. Só que esse número vinha caindo porque os clubes estavam desaparecendo, eles não tinham atividade. Então era um número, alguns eram carcaças simplesmente, eles apareciam de vez em quando e reapareciam, sumiam e tal. Então é um número muito maior do que a Inglaterra, por exemplo, que tem divisões, você vai olhar a divisão da Inglaterra, vai até a amadora lá, né? Eu nem sei quantas divisões tem na Inglaterra, mas tem 7, 8, né? Uma coisa assim. Tinha que se criar algum tipo dessa lógica aqui, ou ou o que o Juca falou, de esticar os estaduais e os grandes só participarem de 4, 5 jogos ali. Mas por que não querem fazer isso? As federações não querem perder esses 3 meses exclusivos de atenção, porque isso é poder político, é poder de exibição e como elas conseguem contratos maiores para ter dinheiro dentro das federações, principalmente as do Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Então, essa estrutura que está sendo mantida com o estadual. Não é a estrutura dos jogadores. Para os jogadores, você tem que pensar outro tipo de lógica, que é tentar criar um calendário anualizado, e dentro desse calendário anualizado vai ter umas divisões que vão ser amadoras, como acontece lá na Inglaterra. O cara é torneiro mecânico e é jogador também, e tem ali sei lá, na 10ª divisão. Porque aí fala assim, mas aí o cara não vai poder ser jogador. Hoje, 90 e tantos % dos jogadores brasileiros recebem um salário mínimo. É essa pesquisa que tem sempre da CBF. Então não adianta ficar vendendo essa ilusão que isso é sustentável. Não é sustentável. Não é verdade que essas pessoas... E em regra, né, Rodrigo? Em regra, se eu pegar a relação desses jogadores que o Zé se referiu, são bancários, comerciários, que fazem um bico no futebol, que treinam meio expediente quando treinam, e no mais das vezes vão só para os jogos. Né? É da mão para a boca. Não são profissionais na acepção do termo, melhor na Inglaterra, com clareza. São amadores. O Corinthians Casual é um time amador hoje. É o pai do Corinthians paulista. Né? Você sabe, Marrinha, outro dia eu escrevi uma coluna na Folha em homenagem ao nosso comum amigo Martim, porque ele tinha escrito uma coluna indignada no Globo em relação ao calendário, e eu disse, felizmente, já existem herdeiros de uma luta. Eu não preciso mais falar. Eu não aguento mais falar disso. Agora, vocês que toquem isso. Aí vem o Abel Ferreira aqui e fala assim, ninguém fala do calendário. Isso, ninguém fala. Abel. Eu só falo há anos, não aguento mais.
falar tanto Olha, desse calendário como... atenção para resultados da Libertadores. Argentina, Racing do Uruguai fazendo 3-0 no Argentino Júnior. Não é E possível. o Corinthians empatou? Não, o Corinthians está ganhando. Não é possível o Ele Racing do empatou com o Uruguai está Racing. ganhando dos argentinos. O O Corinthians Corinthians empatou empatou com com o o Racing na Racing primeira rodada, isso. na primeira Sim. rodada. Isso é um Tô correndo o resultado texto do excelente para o Rubens Corinthians, porque o Argentino Júnior é o grande favorito do grupo. É o líder do campeonato argentino. Deve ter levado o time de sub-17 por não acreditar no Racing genérico e está tomando uma pela frente. Isso, e na Sul-Americana só classifica o primeiro, né? Só o primeiro. Grupo. Só o primeiro. Esse resultado é ótimo para o Corinthians. E transforma o resultado do Corinthians no Uruguai em um bom resultado. Veja que coisa. Coisas da segunda divisão da América Latina, da América do Sul, né? Enfim. Sim. Muito bem. Muito bem. Bom, da Liga dos Campeões nós falamos. Da Libertadores estamos falando, da Sul-Americana estamos falando do Grêmio. Fluminense e Colo-Colo. Colo-Colo hoje é muito mais um nome do que um time, né, Rodrigo? Mas o Colo-Colo ganhou o seu primeiro jogo. O Fluminense não ganhou. Qual é a expectativa que temos para o Maracanã? Tem uma informação aqui que do Rubens sobre a Sul-Americana. Que o segundo colocado joga play-off. Joga play-off, sim. Isso, mas garantida a classificação direto. só o primeiro. Isso. Só o primeiro. Rubão, embora preocupado com o Hendrick, é um perfeccionista. Está certo ele, dá a informação completa. Quem classifica direto são só os primeiros. Só os primeiros. Os segundos, isso. Os segundos têm uma repescagem. A nossa informação estava correta, mas não estava completa. Isso, porque também exatamente. A Copa Sul-Americana não merece que se perca tanto tempo com ela como já estamos perdendo, só porque o Corinthians de vocês está em campo, suando para ganhar do Nacional genérico.